Olá, galera. Estamos dando continuidade à nossa série da Mike, o mercado de ações, o entregador e investidor. Que a gente já fez o início, né? Juntando dinheiro, juntando no mês passado, então, R$ 95, que a gente vai começar assim do zero a zero, num passo a passo lento, assim, tentando escolher os melhores, ou pelo menos, no meu ver, o que eu faria, né? Porque antes de tudo, tenho que lembrar que isso não é nenhuma dica de investimento, são só compartilhamentos de experiência. E a partir disso a gente vai acompanhar então como é que ocorre a desenvoltura, né? Se teve rentabilidade, questões dos dividendos ou até lucro com a compra e venda de ações, tá? Isso vai ser bem devagar, esse passo a passo mesmo. A ideia assim é que seja entrar então uma coisa mais consciente, não tão alavancada, com certa gestão de risco, outras coisas mais, para que a gente possa ter uma rentabilidade ou estar gerando uma nova renda, né, aos poucos. E também com uma forma também de organização, que a gente possa ver que pode sim começar com pouco, indo devagar, escolhendo, estudando e assim por diante. O vídeo de hoje, então, ele é relacionado à escolha da corretora e fazendo os primeiros passos, né? Que é se inscrever, abrir a conta e tal. Eu já tenho conta aberta em corretora, mas como essa série então ah, inicia, né, esse ciclo, então a gente vai fazer tudo desde o início. E até os pontos que a gente tem que elencar, então, para uma conta que tende a ser de, de baixo investimento, né? Não vai ser conta arrojada, vai ser o dinheiro aquele suado, então a primeira coisa que a gente tem que sempre ter situado é que a corretora tem que ser confiável, né? Não pode ser uma corretora que ela tenha certificações da CVM e tudo mais, que possa operar, que ela não seja onerosa. É importante que cada ordem que a gente tenha um mínimo de custo, né, ou até corretagem de zeros, e que ofereça várias oportunidades, né, diferentes tipos de investimentos, assim, que a gente não fique atrelado a um. Bom, eu particularmente, tá, eu tenho conta aberta no Invest. A partir de agora o que eu vou falar não é propaganda, assim, só redicionando o que eu já fazia, mas não é uma conta que atualmente está ativa, né? Ela tem sim bastante ah, opções, porém ela não, ela tem duas coisas que hoje talvez ela deixe em desvantagem em relação aos outros. Ela também não tem qualidade para questão das ordens. Às vezes que eu tive problema fazendo trade e eu, tipo assim, dei ordem no Profit, a ordem pulou e tal. Eu gravei, mandei para eles, tive ressarcimento, então quando ocorreu o erro, eles repararam. Porém, a única coisa que eu acho que deixa em desvantagem é aquela em relação assim, a aluguel de ações, tá? Que tu pode estar com uma ação e pretende manter ela muito tempo na carteira, e mesmo que ela baixe, a ideia tua é ou certo, tá direcionada só aos dividendos e tal, então tu não tem como alugar elas, tá? Tu não tem como fazer o aluguel doador, e sim só o tomador por parte, tá? E não tem commodities, tá? Então não tem operações com commodities, que até então
não havia, né. Os custos que eu estava tendo com ela, tá aqui as questões das corretagens, taxa zero, tarará, tem as taxas de ordens, assim, também baixas, tá? Ah, bom, tá com de zero aqui, R$ 7 com os custos são bem atrativos, tá? Não, hoje já até acho que tá difícil de ter custos altos, assim, acho que todas as corretoras, assim, que são, pelo menos as grandes, a gente sabe que tá tendo bastante queda de braço, então acho que com relação aos custos, talvez seja o menor dos. Mas elas têm, a Invest tem a questão do o profit, aquele que eles oferecem deles mesmo, né, que é como é que é? No Trader. Então, um custo de mais ou menos 14 e pouco por mês, para tu usar praticamente quase todas, ou pelo menos um grande leque de ferramentas aí, tá? Do Profit. A outra que eu também abri, que eu tenho, é a Rico, tá? E essa eu abri em segundo plano justamente por isso. Hum, por causa da questão do aluguel de ações. Lá tem possibilidade de alugar ações, trabalhar com commodities, eu queria fazer vídeo, eu queria fazer um negócio sobre o ouro, assim, e ter ouro na carteira, para ver como é que é e tal. Então, eu acabei dividindo a conta. Estava fazendo mais trade pela Nuinvest. Só trade, né? Que daí deixa só aquele dinheirinho curto ali. Ou que eu. Porque quando tu vai fazer um contrato futuro, acho que é importante ter a margem que tu pode gastar no mês, caso de um erro, né? Sem comprometer. E a conta da Rico, então, tava deixando mais para os investimentos a longo prazo, tá? Com as ações em si. Também, a corretagem de zero, eles têm um profit também do Rico Trader, ele tá um custo de 9 e pouco por mês. Eu não abri, não assinei ele, porque já tinha dano. Então eu acabei também. Então, de momento, eram essas duas que eu tinha, não, né? Não quer dizer que a pessoa tem que ser abertura de conta em duas corretoras. A única coisa, como tem custo zero, se quiser fazer uma questão organizacional, pode ser que contribua, tá? Os saques, essas coisas assim também, os Pix, essas coisas aí, tudo tranquilo, nas contas Bank deles, não tive problema nenhum. Então agora eu tava olhando a Toro, tá, pra ver, pra fazer agora nessa série e não ter um terceiro alocado só pra ver separadamente como as coisas aconteceriam e fazer todo o passo a passo. Então aquele segundo ponto, né, o primeiro que era uma questão confiável, né? Isso aí eu acho que é bem tranquilo, mas a empresa Santander tem certificado, né? B3, BMF, Ambima e tal, então CVM e tal, então tudo aí, essa parte dentro dos conformes. O segundo que a gente tem que avaliar, e que foi uma coisa que eu fui atrás um pouquinho, os custos, tá? Uma coisa interessante que aparentemente no anúncio aqui é o Profit grátis, né? Profit Pro. Isso, se confirmar depois, provavelmente é onde eu vou abrir. Eu sei que tem a Orama, tem outras corretoras assim, mas eu acabei optando por essa nesse momento, tá? Não quer dizer que seja melhor, pior. A pessoa tem que abrir onde ela se sente mais confortável, tá? Isso é, repetindo, o que eu tô fazendo no momento para realizar esse vídeo. Então aqui.
Abertura de conta, manutenção zero, custódia zero, tá? Saques também zero, renda fixa, variável. Aqui, ó, mini dólar, princípio zero, índice, micro SP, questões de commodities. Só que aqui, ó, a gente entra nesse ponto aqui, a corretagem ganha bem, investimentos no modo encerramento automático. Isso aqui foi uma coisa que me deixou em dúvida, tá? Então eu acabei entrando em contato com eles. Porque o automático, por um momento, também deve se pensar assim, ó. Quando põe uma ordem alvo, ela não deixa de ser automática. Então eu fiquei pensando se relativamente a isso, tá? Tu não estaria tendo esse custo do teu lucro. Então eu mandei um WhatsApp para eles, tá? E aí, com o que foi me explicado? Deixa eu ver. Ó, no modo automático, você define os parâmetros do encerramento do modo automático de day trade de investimento por meio de campos lucro aproximado e prejuízo aproximado, tá? Então, provavelmente, em algum ponto lá da plataforma deve ter esses dois, tá? Quando um desses parâmetros é atingido, o investimento é zerado automaticamente. Então, a corretagem de 10% sobre os lucros e se encerra com perdas, não há cobrança. Bom, dei um exemplo aqui. E aqui é que vem, ó. Se for pelas plataformas avançadas, não. Então, as tuas ordens têm que partir, então, do profit, tá? Para não ter o custo. Ó. Se for na automatização pelo site ou app, de todos os investimentos, sim. Então, acho que quando tu usa uma coisa mais direcionada, tá? Mas como eu provavelmente tu vídeo vai fazer assim, pro profit, essas coisas, não haverá problema. Também comentei, tá? Dizendo que tinha um canal no YouTube para ver se tinha algum voucher de inscrição de canal para ver. Mas o que ela me direcionou então foi só o Toro Indica, tá? Porque eu vou deixar o link ali. Voltando a dizer que isso não é recomendação, é só uma questão assim. Tipo, se dá a questão de alguém abrir, vai investir e tal, e vai através do link, já sai ganhando. Podem até gerar 3 ações para cada um, né? Tanto para mim como indicador e tanto para aquele que abrir a conta através do link. E voltando aqui, tá? Explicando como é que funciona esse Turing Indica, não é só abrir a conta, tá? Então tem que ter um investimento, ó, de 1.000, tem que atingir um investimento de R$ 1.000, tá? Quando atinge, ambos têm a questão de ganhar as 3 ações. Até a gente depois, em algum momento, vai olhar essas ações deles. Aí ele disse, ó, perguntei sobre o tempo, porque disse que ia começar baixo, que a questão era pro canal, para dar os passo a passo e tal. E aí ele disse, ó, o condutor indica que estiver ativo. Então, ou seja, não precisa iniciar com os 1.000, tá? Pode ir, teoricamente, quando estiver tudo aberto. Então, se chegar nos R$ 1.000, vai ganhar igual, tá? Foi assim que eu acabei entendendo. Deixa eu ver o que mais poderia aqui. Tá. E a ação. Como é que eu disse que eu vi que era? Como é que eu vi que ela era?
Nossa, meu negócio aqui. Aqui, ó. Cego aqui, ó. LR. Lojas Renner. Tá? Lojas Renner, então, é o que tava sendo ofertado, então, nesse touro indica aí. Tá? Tem dividend yield de 3,8%. Você depois do trabalho pode olhar com calma. Questões lojas Renner. Hum. Gerar dividendo, então são praticamente R$ 36 ganhando, voltando aí. Sendo que a ação tem potencial de se elevar, ainda mais no ano 2023 que o varejo está se recuperando, né? E aí, com relação à taxa Selic diminuindo e outras coisas mais, talvez os juros na praça diminuindo, né? Possa colaborar. Então vamos lá. Dito isso, aqui ó, os gerais de day trade de enquadramento, que é quando tem que ser as partes compulsórias, tá? Essas aqui são bem contratos cheios até bem caros, né? Lá no Invest era 7, alguma coisa, que a gente tá com 35, tá? Mas isso aí é. Ah, outra coisa, aluguel de ações, ó. Tem o aluguel doador, tá? 30% é o mesmo custo da Rico, tá? Então não. Esse aqui geralmente é um custo geral, assim, 35%. Aqui, ó. Sempre que o seu saldo no campo disponível terminar o dia negativo, uma multa poderá ser aplicada de acordo com as regras abaixo. Então, até R$ 50 não há multa. Entre 50 e 6 será cobrada uma multa de R$ 9,90 ao dia. Acima de R$ 1.000 será uma multa de 1% ao dia. Beleza, então. Então, se tu terminar o dia negativo, não tiver ação para gerar compulsoriamente, então provavelmente tu vai pagar essas multas aí. Mas também são questões de quase todas as corretoras. Então, a gente tem que ficar bem de olho e acordado para evitar que isso aconteça, tá? Então, sempre bota na cabeça. Tem que ir até 4h30 da tarde. Porque se tu fizer depósito, às vezes, após, assim, pode entrar só no outro dia, tá? Então até 4h30 tu tem que estar com a tua conta zerada, nunca fecha ela negativa, tá? É importante deixar horários assim fixos ou até aquela coisa de pra evitar isso, tá? Bom, vamos lá então. Eu vou preencher os campos aqui, tá? Dar uma pausa ali e depois a gente volta pra ver como é que... Bom, eu tô amando aqui. Depois que a gente faz aquele cadastro inicial, então ele entra com uma análise, tu recebe um e-mail se tiver um probleminha. Foi o que tive ali, mas foi só de. Eu não tava conseguindo só reentrar, então eu só botei, esqueci minha senha, refiz a senha e deu pra fazer. Aí tem essa parte aqui, terminar cadastro. Ó, que é só uma continuidade do preenchimento de dados. Eu vou preencher então e logo já a gente retoma. Preencher naquela parte, a gente dá próximo e segue para
identificação dos documentos. Então, eu vou voltar a preencher aqui, mas por enquanto tudo descritivo. Endereço agora. Também consigo tudo de preencher. Passar naquela parte, então, daí vem as questões patrimoniais. Tu tem profissão, você está trabalhando atualmente, rendas, questão do contrato, intermediações, provavelmente aquele negócio de encerramento automático, falta de mar, essas outras coisas assim. Privacidade, questão da liquidez, o RLP, documentos de plataforma de negociação, tá, esse aqui é as plataformas. Tá, eu vou preencher ali e já voltamos para finalizando. Preenche daquele esquema lá. Vamos ver as perguntinhas básicas aqui. Dá para selecionar duas, não dá. Eu tenho investimentos que quero experimentar tudo. Então, opero day trade, quero experimentar tudo. Tanto faz. Vou baixar aqui. Tá. Já foi aquela parte lá. Então agora entra processo de validação de dados. A gente vai ter que aguardar um pouco, porque a gente volta e refaz. Volta aí o vídeo. Bom, galera, retomando o finalzinho, então. A conta praticamente está aberta. Então, a princípio, assim, a gente tem essas. Pode vir aqui nessas três linhas ou aqui na plataformas avançadas para vir nesse ponto aqui. A princípio, tudo mantém. Tá? Tem o Profit Pro Toro Trader, que deve ser aquele Profit sem algumas funções avançadas, né? Tem o Toro Trader Mobile, a princípio também, totalmente grátis. E o que chamou atenção é esse aqui, ó, o Profit Pro, tá? Que tem aquelas coisas de super dom, as leituras de fluxo, ordens, tem o livro de ofertas, enfim. E parece que são que fazendo três operações de mini, com quatro operações de mini contratos a cada 30 dias, que é muito pouco. Isso, se for isso mesmo, né? É um ponto muito positivo, porque para conseguir o Profit Pro, você tem que às vezes operar quase 500 mini contratos para ele ser totalmente gratuito, tá?
Tem outras ofertas aqui, mas isso a gente não, eu pelo menos não irei utilizar. O MyCapital com a calculadora de R é bem interessante, eu tenho ela. A gente dá toda uma evolução patrimonial bem fidedigna. Mas uma coisa que eu já tinha comentado no vídeo é sobre abrir a conta na própria B3. Que fica por dentro de tudo, tá? Aqui é a Bolsa Brasil. Se cadastra lá com o investidor, daí fica, já interliga tudo. Sabe tudo que tem que vai receber de proventos, o que tem de ações alugadas, o que não. Muito completo. Não fica assim, ó, por fora de nada, tá? Então, a princípio, agora ainda com a madrugada, então eu vou tentar ver esse Profit Pro aqui em 4 operações. Qualquer coisa a gente faz uma mini operação ali de pontinhos curtos e já consegue o Profit Pro. Então, gratuito, e assim não precisa ficar pagando em algumas outras assim a manutenção, né? Tem corretoras aí, na verdade é o preço do Profit Pro, não é bem a corretora, né? É um acordo que eles têm. O preço do Profit Pro realmente é, se não me engano, quase R$ 200, assim. Mas é uma ferramenta de trabalho, né? Sobre o investimento, então, assim, praticamente a todos o que eu for operar vai ser mais dedicado então a questões de ações, fundos imobiliários, FIIs no caso, porque e outras coisas que eu vi nas questões de investimentos, assim, eu achei que ficou um pouco para trás no momento que a gente vai começar. Porque os investimentos, os CDBs, CDIs, LCIs, LCAs, são todos com um mínimo de R$ 100.000. Tá? Então isso não vou ter a desejar mais é o perfil da corretora, tá? Mas, como eu disse, tem abertura em outras duas, né? Da No Invest e a Rico, e ele também tem ofertas atrativas, com menos aporte. Então eu vou ficar variando ali e a gente vai se atualizando, tá? Então o vídeo de hoje, então, de primeira, assim, da abertura da conta, não adianta fazer transferência agora porque não vai entrar, é só dias úteis. Mas a gente volta então para demonstrar como é que vai ser gasto. Então, os primeiros R$ 95 do, das entregas do mês passado. E esse mês eu tenho que se programar para fazer novos, para fazer mais grana, para fazer novos aportes aí, tá? Então é isso aí, galera. Até uma próxima aí. Pelo menos a próxima vídeo deve ser a eleição das ações que vão entrar nessa carteira aqui na questão da turma.